Chegando com as últimas do PB Desporto nesta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024, e a gente vai analisar a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, como também a Primeira Liga, a Liga Portuguesa, Primeira Divisão, que tem o Sport aí na liderança. Daqui a pouquinho vamos falar, portanto, também do Campeonato Português com a sua primeira divisão. Mas com relação ao Brasileirão, aliás, tem notícia, já com mais detalhes, a notícia do dia, a demissão do Fernando Seabra, o jovem técnico do Cruzeiro, vinha fazendo um bom trabalho, muito elogiado por todos, mas os últimos resultados, nem tantos assim, não muito bons no Cruzeiro, apesar de na Copa Sul-Americana o Cruzeiro está com uma vaga muito próxima à fase semifinal da competição. No momento é o 7º colocado no Brasileirão, o Cruzeiro fez muitas contratações, enfim, teve alguns resultados de fato não muito bons, mas é aquele negócio, no Brasil o treinador basta ter 2, 3 resultados ruins, já é logo demitido. Mas tem outras questões também envolvendo a demissão do Fernando Seabra, aquela conversa do dono da SAF do Cruzeiro, né, que vazou fazendo críticas, né, ao Fernando Seabra, enfim, e já se dizia aí nos bastidores que o ambiente dele não é nada favorável, mesmo com, repito, Cruzeiro venceu o primeiro jogo, primeira mão da fase quartas de final da Copa Sul-Americana, venceu o Libertad lá no Paraguai, 2-0, na vantagem do empate, perder por 1-0 no jogo dessa quinta-feira, o jogo da volta, mas Fernando Seabra foi demitido e daqui a pouco vamos falar da contratação dele. Fernando Diniz, o outro Fernando, campeão da última Copa Libertadores com o Fluminense. O assunto agora, então, é Campeonato Brasileiro. A gente vai aqui recapitular os jogos e analisar os 4 primeiros colocados e mais ainda uma equipe que vem reagindo e muito bem no campeonato, o Internacional de Porto Alegre. Os jogos, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, na estreia do Memphis Depay, o holandês, recentemente contratado a peso de ouro pelo Corinthians. O Corinthians que, de fato, vem agora com as contratações, não é mais aquele elenco limitado de pouco tempo atrás, tem um elenco já bem melhor, com jogadores que estão agregando e muito. O Vitória, mas o Corinthians segue ainda ali na zona do rebaixamento. É o primeiro, né, dentro da zona do rebaixamento. Atrás dele está o Fluminense. O Vitória fez 1-0 no Botafogo, no clássico vovô. Aliás, Vitória 1-0. Vitória fez 1-0 no Juventude. E saiu da zona do rebaixamento, temporariamente está fora do Z4. Agora sim, no clássico Fluminense e Botafogo, clássico vovô, clássico carioca no Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu no final com aquele gol do Luiz Henrique, numa falha absurda do Felipe Melo, jogador de 41 anos, veterano, com passagem por seleção brasileira, times aqui da Europa, começou no Flamengo, enfim, mais uma falha gritante. E o Gregory, né, roubou a bola do Felipe Melo, servindo para o gol do Luiz Henrique. Uma partida que o Botafogo foi superior, apesar do Fluminense também ter feito o primeiro tempo bom. O Marcelo fez uma partida excelente, anulou praticamente ali o Luiz Henrique na primeira etapa. Marcelo deixou o jogo no segundo tempo. E o Botafogo, com essa vitória, se mantém na liderança do Brasileirão, faltando agora 11 rodadas para o fim, 56 pontos ganhos. Botafogo, é bom lembrar, nos últimos 6 jogos com o Fluminense, 6 vitórias do Botafogo. E nos 2 jogos que fez nesse Campeonato Brasileiro, jogando no Maracanã contra Fluminense e contra Flamengo, foi vitorioso. Botafogo, de fato, num ano excelente, está também na Copa Libertadores da América. Primeiro jogo com São Paulo no região 0-0, jogo em aberto agora essa semana no Morumbi.
Mas a verdade é que o Botafogo, de fato, está numa situação muito favorável para brigar, para sonhar com o título que não veio no ano passado, quando todo mundo achava que o Botafogo seria campeão. O Botafogo abriu 13 pontos e deixou aquela chance de ser campeão que todo mundo já considerava como certa, era questão de momento, ir por água abaixo, mas agora, de fato, o Botafogo, na minha opinião, junto com o Palmeiras, são os dois grandes favoritos, e o jogo que vai definir, na minha opinião, se eles mantiverem vitórias até esse confronto, vai ser o jogo, o Palmeiras recebendo o Botafogo da Allianz Arena, mando de campo do Palmeiras. É um jogo que pode ser decisivo para o campeonato. Palmeiras que venceu o Vasco da Gama por 1-0, jogo em Brasília, mando de campo do Vasco da Gama, estádio lotado, maior público do ano no Campeonato Brasileiro. Palmeiras foi melhor que o Vasco, a verdade é essa, criou mais oportunidades, não foi um jogo brilhante, é aquele Palmeiras competitivo que caracteriza o time do Abel Ferreira, o técnico português, que agora em novembro, começo de novembro, irá completar 4 anos à frente do Palmeiras, com muitos títulos, 2 Libertadores, Brasileiro, Supercopa, 2 Paulistas, enfim, um trabalho, sem dúvida alguma, de excelência do técnico Abel Ferreira no Palmeiras. O terceiro colocado, Fortaleza, venceu, né, por 4-1 o Bahia, vinha de resultados negativos, ou não tão positivos, né? Perdeu, empatou, enfim. Perdeu também pela Sul-Americana com o Corinthians, jogando em casa, no seu estádio, em Fortaleza, por 2-0, deixando a situação muito complicada para o jogo da volta agora, nessa terça-feira, dia 24, no estádio do Corinthians. O Corinthians tem a vantagem do empate, de perder até por 1-0 para avançar às semifinais da Sul-Americana, mas o Fortaleza, de fato, fez um grande jogo, uma bela atuação, a melhor do Marinho, lembrando bem os tempos do Santos, fazendo 2 gols, tendo uma atuação decisiva, e o Fortaleza não tomou conhecimento do Bahia, chegando a 4-1 e se mantendo na terceira posição do campeonato com 52 pontos ganhos. É bom lembrar, Botafogo tem 56, Palmeiras 53, Fortaleza 52. O quarto colocado, o Flamengo, com a derrota para o Grêmio, o Flamengo jogou com o chamado time C, vários jogadores jovens, tem uma boa atuação, primeiro tempo excelente do Flamengo, mas falhas defensivas, Flamengo tomando muito gol, vencendo algo corriqueiro, seja com o time principal, como foi agora, o Flamengo sofrendo gols. No momento estava até melhor no jogo. Agora, na minha opinião, o Flamengo, os jogadores fizeram uma partida muito boa, até porque muitos não têm aquele entrosamento ideal de jogar juntos, enfim. Mas com o elenco que o Flamengo tem, com todos esses problemas, e o Flamengo, de fato, não tendo na média, nos últimos jogos, não tendo um desempenho de bom nível, fez 2 jogos bons com o Bahia pela Copa do Brasil e com o Vasco, mas tomou aquele gol no, empate, no final, gol do empate. Mas essa equipe, os garotos do Flamengo, fazendo realmente uma boa partida, mas acabaram nos detalhes. O Flamengo jogou melhor, mas quem venceu foi o Grêmio, que de fato não fez a partida boa, apesar da vitória, mas, enfim, conseguiu os 3 pontos. O Flamengo segue com 45 pontos ganhos, e para mim já está numa situação muito complicada, eu diria que praticamente longe de pensar em conquista no Brasileiro. Tudo pode acontecer, pode. Agora, 11 pontos em relação ao Botafogo. Tem um jogo a menos com o Internacional, que está na briga agora também para conseguir vaga na Libertadores. Tem 2 jogos a menos. O Flamengo, ganhando do Internacional o jogo que está em atraso, fica 8. 8 pontos, o Flamengo tem que vencer 3 jogos praticamente. Isso pensando só no Botafogo, que é o primeiro colocado, para pensar em título. E tem esse jogo agora pela Libertadores da América, após essa derrota. E o pior jogo do Flamengo, na semana passada, em casa, contra o Peñarol, o jogo da primeira mão, pela fase quartas de final da Libertadores. O Flamengo, uma situação muito complicada, vai ter que jogar um outro futebol no seu melhor nível, nos jogos que o Flamengo fez de alto nível,
para, pelo menos, ganhando por um gol, levar para os penais e o Flamengo aí decidir a sua vaga às semifinais ou uma vitória por 2 gols para obter a classificação direta para a fase semifinal da Copa Libertadores da América. Né? Lembrando que o Botafogo tem um jogo, eu falei antes, né, com o São Paulo agora, também no meio de semana. O Palmeiras tem só uma competição e o Fortaleza tem ainda a Sul-Americana nessa situação também muito complicada para reverter o placar 2-0 para o Corinthians no jogo da ida. Agora, o Internacional, de fato, vem fazendo um campeonato de reação, porque vem com vitórias nas últimas rodadas, vem jogando o melhor futebol, e mesmo São Paulo, com um time misto, apesar que tinha jogadores como o Lucas, né, jogador importante, um dos jogadores mais técnicos da equipe do São Paulo, não tomou conhecimento, apesar do São Paulo sair na frente com o gol do Luciano, virou para 3-1. O Inter chega a 41 pontos ganhos, é o 8º colocado nesse momento, mas se vencer os 2 jogos em atraso, um deles contra o Flamengo, vai pagar um jogo agora em atraso no meio de semana contra o Red Bull Bragantino, o Inter pode chegar às vagas, né, a tão sonhada vaga à Libertadores e até com a possibilidade de ser uma vaga direta. O Internacional vem, de fato, fazendo um campeonato de reação muito bom e somando esses problemas todos que tivemos no Rio Grande do Sul, das enchentes que afetaram também o Grêmio, é claro, é um campeonato para se elogiar, né, no trabalho do técnico Roger Machado, que assumiu o time agora há pouco tempo ainda, né, mas fazendo esse Internacional reagir bem e pensar, sim, alto, pensar em Libertadores. Está na próxima Libertadores da América em 2025. Passando só os demais jogos, tivemos o Cuiabá empatando com o Cruzeiro, o Criciúma também empatando em 0-0. O Cuiabá 0, Cruzeiro 0. Criciúma 0, Atlético Paranaense também 0. E o Cruzeiro, aliás, depois desse empate, agora a gente vai falar mais especificamente da contratação do Fernando Diniz, a demissão do Seabra, Fernando Seabra, foi a gota d'água para a direção do clube, usou esse argumento, usou esse pretexto. O ambiente já não era favorável, todo mundo sabia, dizia-se, né, nos bastidores que o Fernando Seabra estava com os dias contados. E eis que esse empate com o Cuiabá, mesmo fora de casa, causou causou a demissão nessa segunda-feira do Fernando Seabra e a contratação de forma imediata, logo em seguida, do Fernando Diniz, campeão da última Libertadores da América com o Fluminense. Fernando Diniz, que dirigiu também a seleção brasileira, não foi bem, mas vem, de fato, já mostrou nesse período que ele trabalha de ser um técnico diferente, com uma proposta diferente de jogo, fugindo daquela mesmice. Foi criticado esse ano, né, pelas atuações do Fluminense durante muito tempo. O Fluminense realmente vinha mal durante boa parte do campeonato, tanto é que ele foi demitido, mas é um técnico que eu acredito que possa fazer um trabalho muito bom no Cruzeiro, porque o Cruzeiro se reforçou, tem bons jogadores, jogadores com potencial para possibilitar ao Fernando Diniz, com o seu trabalho, ter sucesso na equipe de Minas Gerais. Fernando Diniz, então, vai assumir nessa terça-feira, dia 24, e deverá assumir o time já no jogo com o Libertad, o jogo da volta, da segunda mão, o jogo da volta contra o Libertad do Paraguai. O Cruzeiro tem a vantagem de poder empatar ou perder por um gol para avançar para a fase semifinal. E o campeonato português, tivemos nessa rodada, no final de semana, a sexta rodada, Nacional da Madeira 0, Braga 3, Santa Clara 1. Santa Clara fazendo um belo início de campeonato, já é o terceiro colocado, Estoril Praia 0, Rio Ave 2, aliás, Santa Clara 1, Estrela Amadora 0, Rio Ave 2, Estoril Praia também 2, Vitória de Guimarães 0, Futebol Clube do Porto 3, bela vitória do Futebol Clube do Porto jogando na casa do adversário em Guimarães, Moreirense 0, Famalicão 0, Gil Vicente 1, Casa Pia também 1, Farense 0, Arouca 1, Sporting 3, Ave 0. O Sporting, com essa vitória,
se mantém na liderança. Teremos ainda um jogo no momento dessa gravação das últimas. Está por começar o jogo entre Boa Vista e Benfica, que fecha essa sexta rodada. Não iremos passar o resultado desse jogo na próxima edição também das últimas, ainda nessa segunda-feira, além de outras informações do mundo do futebol. Mas na classificação, o Sport é o primeiro, 18 pontos ganhos, segundo o Futebol Clube do Porto com 15, terceiro Santa Clara com 12 pontos, ótima campanha, quarto Vitória de Guimarães com 12, o Benfica é o sexto colocado nesse momento, tem 6 pontos, aliás, tem 10 pontos, pode chegar a 13 e ocupar aí a terceira colocação do Campeonato Português, a Primeira Liga, a primeira divisão do Campeonato Português. Lembrando, então, que mais tarde teremos, ainda nessa segunda-feira, uma última edição, né? Teremos mais uma edição das últimas, com o resultado do jogo do Benfica, com outras informações do mundo do futebol. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.